E eu recebo aqui no estúdio da Rede Super o querido pastor João Canuto. Tudo bom, pastor querido? Tudo bom? Graças a Deus, pastor Cássio, é uma bênção estar aqui com vocês. E como é que está lá os jovens, adolescentes da Igreja Batista de Sêmara? Aquela turminha linda, maravilhosa. É muita gente, né? É sempre muito empolgante, desafiador trabalhar com pré-adolescentes, adolescentes e jovens em geral, porque é uma fase desafiadora de muitas decisões, escolhas, e a gente levar Cristo para essa galera aí. E no caso do adolescente, né, a gente tem algumas dúvidas, né? Os desafios, né, que a gente tem quando trabalha com adolescente. Você mencionou que a pressão que eles recebem é um desafio grande, né? Uma dificuldade grande, né? Sim, foi feito agora, a gente hoje, no nosso Ministério de Adolescentes na Getsemane, eu com toda a minha equipe, além de trabalhar com as questões bíblicas, nós temos buscado bastante amparo em pesquisas para saber qual que é a realidade do adolescente no dia de hoje, né? Porque nós temos tentado convergir todo o ensinamento bíblico para eles, para a prática do dia a dia. Eles estão nas artes marciais, nas academias, nos cursos de inglês, escola, eles talvez tenham mais atividade do que nós. É verdade, né? É verdade. Então, assim, é uma pressão muito grande. Então, esses desafios que eles vêm enfrentando, pelo excesso de informação que recebem, pelo excesso de pressão dos pais, da sociedade e deles próprios, então quando chega até nós, a gente tem que tentar tirar um pouco desse peso e tirar essa obrigatoriedade, né? E levá-los, eu costumo falar com eles que ninguém nunca foi bem sucedido em nada que colocar a arma na cabeça de alguém e foram obrigados. Né? Então a gente tenta trabalhar nessa forma, porque realmente é muita pressão. Antigamente, por exemplo, no contexto educacional, começava a se estudar inglês na quinta série, na sexta, sétima série. Hoje os meninos com 4, 5 anos, eles já têm inglês, informática, filosofia. Então eles já vão crescendo, aprendendo a ser muito mais competitivos do que os adolescentes de tempos atrás. Por isso essa questão da pressão. Agora, é uma fase em que muitos acabam saindo da igreja. Às vezes os pais criam, quando são crianças, levam para a igreja, para a escola dominical. Aí chega na adolescência e tem alguns que se rebelam, pulam fora. Quais serão as razões para que um adolescente nessa fase resolva deixar a igreja? Olha, mais um fruto de uma pesquisa, nós descobrimos, não só na nossa realidade, como de outras igrejas também, que mais de 80% desses adolescentes não são rebeldes sem causa, né? Então, muito dessa rebeldia, às vezes, vem por falta de um referencial, às vezes tanto em casa quanto na própria igreja, né? De uma pessoa que se dispõe a ser referencial na vida deles e chamar a responsabilidade e fazer como Paulo fez aos Coríntios, sede meus imitadores. Então, eles perderam muita referência, né? E muitos por causa de destruição de família, de divórcio, da questão educacional que é muito pesada, é um peso muito grande. Então, poucos são rebeldes sem causa. A maioria é com causa. Então, se nós não nos atentarmos para essa causa, nós, por exemplo, agora começamos um culto pais e filhos. Justamente para quê? Para trazer os pais para esse contexto, para fazer esse trabalho, parceria, igreja, família, né? E até mesmo a escola, né? E uma funcionar dentro do papel da outra, porque se fica essa transferência de papéis, o adolescente vai ficar muito confuso realmente. Muitas vezes acaba a família não dando conta do adolescente em casa e quer que a igreja cuide disso. Esse que é o problema. Sim, a igreja, a escola, ou às vezes, como eu disse aqui, até a própria igreja às vezes, porque o Ministério de Adolescentes tem que ser algo que a pessoa tem que amar muito. Os outros também, mas o adolescente é um caso muito à parte. Então, não adianta eu ser um teórico, eu ser um técnico. Então, muitas vezes, algumas igrejas colocam pessoas que não têm a paciência para lidar com a questão e também acaba jogando a culpa toda na família e não assumindo a sua responsabilidade. Então, é por isso que é importante, né, e que nós temos feito lá, o pastor Jorge investe bastante nisso, graças a Deus, ter um pastor titular que envolva e que acredite no ministério com adolescentes é fundamental. Então, fazer essa conexão, família, igreja, escola,
pastor titular, e aí a coisa funciona, porque senão fica muito solto e uma transferência de responsabilidades e de culpa, e o adolescente fica lá achando, todo mundo falando, é o rebelde, é o rebelde, é o rebelde, mas os adultos que teriam que estar ali por trás não assumem a responsabilidade. Ele no meio desse redemoinho todo lá, sim, perdido, né? Pastor João, nós temos algumas perguntas que o pessoal de casa mandou. Vamos à primeira? Sim. Vamos ver a pergunta na tela. A primeira quem manda é a Margarida de Betim, Margarida Rezende aqui de Betim. Como estimular um jovem a permanecer nos ensinamentos da palavra num mundo com tantas tentações? Realmente, um jovem, um adolescente, hoje ele recebe tanta tentação, é virtual, é presencial. Como é que faz para ele ficar na palavra? Sim, nós estamos, aliás, no mundo conectado, no mundo virtual, né? Uma pesquisa mostra que o adolescente hoje, ele mora na rede, literalmente. Antigamente, quando nós íamos dar o nosso endereço, era o endereço da nossa casa. Hoje é endereço de Snap, Instagram, WhatsApp, Facebook, canal no YouTube. Então, ele, literalmente, hoje, ele tem endereço na rede, ele mora na rede. Então, muitos ainda têm preconceito com essa questão virtual. E aí, acaba desestimulando. Por quê? Porque o jovem acaba tendo todo esse contexto lá fora de aplicativo, de livros na própria escola que ele vai ler em PDF, no iPad, no Galaxy, ele vai pegando essas questões. E aí ele chega na igreja e muitas vezes é uma coisa muito monótona, né? A gente ainda quer, por exemplo, em alguns contextos, fazer um culto de adolescentes cantando Sou Feliz com Jesus, que é uma canção muito linda, mas que não é o contexto hoje. Da minha época. Então, quando a gente chega, por exemplo, num culto e fala, liga a sua Bíblia, muitos pais falam assim, não, absurdo. Você não está usando a Bíblia com os meus filhos, né? E a gente vai criando estratégias, por exemplo, de mensagens virtuais, de aplicativos, programações, como, por exemplo, fechar uma sala de cinema e ir com os adolescentes. É lógico que a gente vê o filme antes para ver se é um filme que vai trazer algo, e aí a gente fecha a sala de cinema e a gente ainda, depois do filme, tem um período ali de 10 minutos de palavra naquela sala de cinema, onde os meninos estão ali junto. Esporte, futebol, festas que sejam festas, que não sejam festas que tragam coisas do mundo, mas que a gente possa ter esse momento de comunhão com os meninos. Então, o importante muitos pais falam assim, eu odeio informática. Ele não vai conseguir ganhar o filho. Ele tem que se assentar com o filho e participar, e ver, e tentar descer um pouco para o mundo. Lógico que ele não vai poder descer totalmente naquele mundo. Né? Eu costumo falar com os pais, olha, vocês não são da tribo, mas vocês estão. Então, vocês têm que conhecer um pouco da realidade, um pouco do que está acontecendo, porque senão vai ter um abismo de geração muito grande. A linguagem vai ficar completamente defasada entre os dois. No caso de adolescentes, há muitos adolescentes que são os primeiros convertidos na família. Como é que é isso? Demais da conta, muito. Hoje, eu posso falar, por exemplo, a gente usa muito os nossos acampamentos para trazer essa estatística, de quase 400 adolescentes presentes no último acampamento, 30% desse número eram os únicos convertidos da família. Que loucura. Né? Então, a nossa igreja está localizada no bairro Dona Clara. Eu tenho uma menina que eu gosto de ilustrar muito o caso dela, ela mora em Ribeirão das Neves, e ela pega 2 ônibus e ainda anda uma boa parte a pé para chegar na igreja todo sábado para assistir o culto. Os familiares não são convertidos, e ela sai de casa, o culto começa às 19h30, ela sai literalmente de casa às 15 horas, para ela chegar lá na igreja às 18, ter um tempo de convívio com os amigos e participar do culto. E aí, todo fim de semana, ela conta com a colaboração de alguma outra adolescente para ficar na casa, porque aí 10 horas da noite não tem como ela voltar para Ribeirão das Neves. Aí ela dorme na casa de uma amiga e retorna no outro dia de manhã. Então, a gente tem muitos casos hoje de adolescentes. Uma menina outro dia virou para mim e falou assim, pastor, eu estou cansada de lutar pela minha família sozinha. Né? Minha mãe está com depressão, meu pai não quer saber de estar com a gente na igreja. Só que hoje, para a glória de Deus, a mãe já foi, já converteu, aleluia, já batizou. Então a gente já vai vendo os frutos dessa questão. Sensacional. Pastor João, nós vamos fazer o seguinte, vamos ver mais uma pergunta, mas o senhor vai responder depois do intervalo, tá joia? Ok. Vamos à pergunta na tela, por favor. É o Claudinei, lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que manda a pergunta. Meu filho adolescente participa dos cultos com frequência,
mas se nega a frequentar atividades e cursos ligados à igreja, como os estudos bíblicos. Como contornar essa situação? Boa pergunta do Claudinei e você vai responder, pastor João, depois do intervalo, tá joia? Nós vamos e voltamos já já com o programa Mente Aberta. Estamos de volta com Mente Aberta, hoje conversando com o pastor João Canuto, pastor de adolescência da Igreja Batista Getsemane. E nós tivemos uma pergunta que eu peço que a produção coloque novamente na tela para que o pastor João responda. Vamos lá, a pergunta na telinha. O Claudinei, de Caxias do Sul, pergunta: meu filho adolescente participa dos cultos com frequência, mas se nega a frequentar atividades e cursos ligados à igreja, como os estudos bíblicos. Como contornar essa situação? Então, pastor João, o Claudinei está com essa dúvida aí. Eu nem gosto dos cultos, talvez os cultos mais agitados, mas o estudo bíblico, as coisas mais assim, formais, eu não gosto. Tudo passa pela questão da linguagem, por incrível que pareça. A gente teve alguns problemas, por exemplo, quando se fala para um adolescente hoje, do século XXI, de falar com ele assim, vai à escola bíblica dominical, ele já está sobrecarregado de escola. Então, tudo que se liga a esse nome, por incrível que pareça, ele acha que ele está indo mais um lugar para ele ser avaliado, que ele vai ter que fazer uma prova, que ele vai precisar de ponto para passar. Até uniforme então, vai precisar. E muitos pais, por exemplo, se negam. Eu não gosto dessa Bíblia em mangá, eu não gosto dessa Bíblia na linguagem de hoje, eu não gosto da NVI. Não, meu filho tem que aprender a ler na João Ferreira, porque eu aprendi nessa Bíblia. Então, o que acontece? Você tem que procurar fazer um tipo de adaptação. Hoje, no nosso Ministério de Adolescentes, a gente tem a nossa escola bíblica, tem o nosso discipulado de batismo, e nós pegamos o material que a igreja usa, mas nós fazemos uma adaptação para a linguagem deles, né? E hoje, a cada 3 meses, o Ministério de Adolescência dirige um dos cultos principais da igreja no domingo à noite. Eles tocam, eles cantam, os pastores de adolescentes aqui pregam, dança. Então, isso acaba tendo esse intercâmbio. Por quê? Porque eles querem ser parte. Então, a palavra que eles falam muito comigo pastor, é uma mudança muito radical do interior para a capital. Eu chego do Ministério Adolescente, que todo mundo sabe quem eu sou, e de repente eu sou jogado, eu entro num lugar lá que ninguém sabe meu nome, ninguém sabe quem eu sou, ninguém conversa com ninguém, né? E outro dia foi muito legal que um pastor pregando falou que abrir o coração para Jesus era não conversar no culto, era não ver o celular durante o culto. E uns 4, 5 adolescentes me procuraram, falaram assim: pastor, eu vou para o inferno porque eu não consigo abrir o coração se for isso. Porque adolescente ficar sem conversar 2 horas, 2 horas e meia é muito complicado. Então tem que ter esse envolvimento, essa participação. Hoje nós já trabalhamos com adolescentes recepcionando nos cultos principais, sim. Entendeu? Envolvido em bandas, nos grupos de dança. Por quê? Porque se eles não se sentirem parte, é muito complicado eles participarem. Eles querem fazer parte do corpo. Você falando então desse adolescente que não consegue ficar sem conversar, não consegue ficar sem olhar no celular, tem uma pergunta que eu vou pedir para colocar na tela que fala da diferença desse adolescente de hoje, do adolescente que eu fui, por exemplo. Vamos ver a pergunta, se a produção achar essa pergunta, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando aqui. O Mesquita de Maria da Fé, aqui em Minas Gerais. Tenho 40 anos. Quais as principais diferenças entre um jovem da minha época e os da atualidade? Você falou dessa questão aí do smartphone. Quais são as principais características? Eu vou um pouquinho mais perto ainda. Eu ainda não cheguei aos 40, estou com 34 anos. E o adolescente de hoje já é muito diferente do adolescente que eu fui. Foi uma mudança porque as coisas mudam muito rápido. Eles literalmente estão na era da conexão, na era da velocidade das mudanças, é muita coisa acontecendo, dúvida nas carreiras e várias coisas. Então, um grupo de pesquisadores, partindo inclusive aqui da PUC Minas, né, e eles fizeram pesquisa no Brasil inteiro para encontrar esse perfil do adolescente brasileiro no século XXI. E encontraram, por exemplo, um adolescente com falta de ideais, que se preocupa muito com o aqui e agora, que não é treinado para pensar no amanhã. Então, hoje, quando se fala em volta de Jesus, o adolescente fala, é hoje. Porque eles estão pensando no hoje, né? Conectados, porém muito distraídos, muito voados. Enquanto estão na rede ali, você pode tentar fazer o que for. Hoje tem algumas
igrejas, e a nossa já faz isso, que a gente trabalha muito com o pré-culto e o pós-culto, que é o quê? A gente dá meia hora para os adolescentes antes e pós o culto ali, para eles terem atividade. A gente libera um Wi-Fi, a gente tem um momento de comunhão, a gente tem um festival de torta, tem um açaí, entendeu? Se reúne para assistir um jogo do Brasil, como foi nas Olimpíadas agora, para ele ter essa participação. E aí o que acontece? A gente já dá esse tempo para ele conversar. Né? E aí, durante esse momento, tem um momento selfie lá, que eles vão lá e tiram um selfie com todo mundo, ele tira o selfie com os amigos. O culto, aí, tendo esse momento, a gente já coloca uma contagem regressiva para começar o culto. Então, começa a tocar lá uma música, 4, 5, vai até chegar ao tempo, e aí a banda já começa a tocar. Por quê? Porque, como eu disse, ele já chega lotado de informações. Então, se nós não conseguimos chegar hoje no culto para eles passar apenas para eles o necessário, né, que eles saiam dali realmente com a palavra, então a gente tenta tirar esse peso. Né? Então tem esse momento selfie, tem os momentos que coloca ele nesse mundo que ele está realmente. Né? E aí eu falo, por exemplo, tinha uma expressão na nossa época que falava assim, caiu a ficha. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Se falarmos isso com um adolescente hoje, ele vai falar assim, o que é isso? O que é ficha? Então, a gente, Mas por mesmo, exemplo... nem deve saber o que é um orelhão, Não né? sabe. Então, a gente trabalha, por exemplo, como processou o download, o Espírito Santo como uma espécie de antivírus que vai ali tirando o vírus, que vai o GPS direcionando. Então, a gente tem que trazer essa linguagem para eles hoje, porque... E trazer essa capacidade de sonhar. Até dentro da própria igreja, se você for olhar, na igreja brasileira em geral, há um vácuo de pastores nessa idade, de líderes que estão surgindo nessa idade. Hoje você vê as pessoas, os meninos falando, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Raramente você vai encontrar um que deseja ser pastor, ser missionário. Então, outra característica, eu hoje, 90% dos conselhos que eu dou, é via WhatsApp, via Messenger, via Skype. Por quê? Porque o adolescente ele não se desloca para ir num gabinete pastoral igual nós íamos. O gabinete dele é ali mesmo. Pastor, está aí? Relacionamento eu falo, é virtual, né? E aí a gente vai conversando. Aí chega alguns casos e fala assim, não, a gente tem que conversar na igreja. Então eles já chegam ali para o culto, para ter esse pré-culto, esse pós-culto. Por quê? Porque os dilemas já foram resolvidos durante a semana, esse tipo de aconselhamento. Não é que a gente perde o contato. Lá na igreja a gente investe muito nesse contato pessoal. Mas se a igreja não entrar e entender essas oportunidades tecnológicas que tem hoje e parar de enxergar só como algo ruim, nós não vamos conseguir alcançar esses adolescentes, não. Perfeito. Temos mais uma pergunta, pastor João. Vamos lá, mais uma pergunta na tela para o pastor João Canuto, que vem de Pouso Alegre, aqui em Minas Gerais, ali no sul de Minas. A quem faz a pergunta é a Ana Clara. Ela diz o seguinte, na minha igreja, os pastores não estimulam a participação dos pais no ministério com adolescentes. Mas será que isso não facilitaria que a gente entendesse as propostas de trabalho e desse mais apoio ao grupo? Essa questão que a Ana Clara propõe, pastor João, é muito séria, né? Essa parceria que tanto se fala, família e líderes de adolescentes, ela tem que acontecer, né? Tem. Essa é uma pergunta que envolve várias variáveis, né? É muito interessante. A programação, primeiro, a gente tem que fazer sim programação pais e filhos, mas 90% dos pais que quiseram, entre aspas, participar do ministério, é uma coisa muito assim, o filho chega e fala assim, pastor, meu pai está aqui só para me vigiar, pelo amor de Deus, corre com ele daqui, eu não vou ter espaço, eu não vou ter liberdade. Pastor, tem 400 meninos, só minha mãe vai estar no acampamento, que mico, pastor. Que King Kong. Então, tem que ver que tipo de participação é essa, né? Nós, por exemplo, criamos grupos de pais intercessores. Nós temos hoje cursos na igreja que é Alcançando o Filho do Seu Coração Adolescente. Nós temos essa parceria, envolvemos essas questões, mas o adolescente quer ter aquele momento dele. Né? E essa questão também dos pastores não incentivam, é porque, na verdade, assim, na minha experiência, muitos pastores, às vezes, a gente tem um grupo de pastores interdenominacional aqui de adolescentes em Belo Horizonte, que não é só Getsemane, em Alagoinha, Oitava, nós nos reunimos e todos passamos por essa mesma experiência. Muitos pais, eles tipo assim, eles não querem realmente, porque não querem invadir a privacidade do filho, né? E outros porque querem realmente falar, não, se vira com meu filho.
né? Então, como eu disse aqui no bloco anterior, nós chegamos a um momento que a família tem que assumir a sua responsabilidade, a igreja tem que assumir a responsabilidade, a escola tem que assumir a responsabilidade e o próprio adolescente assumir a sua responsabilidade nessa equação. Por quê? Senão, fica uma coisa assim da igreja, a culpa é da família, que entregou o menino assim. Aí, igual eu ouvi outro dia de uma mãe, falou assim, pastor, vocês não conseguem converter meu filho? Eu falo, não, infelizmente isso eu não consigo. Então, mas tem o nosso papel de pregar a palavra de maneira relevante, o pai de ter um culto doméstico com o filho. Então tem toda essa nuance, cada um assumir a sua responsabilidade na história. Pois é, pastor João. Então é realmente uma tarefa difícil, mas que tem que contar com esse apoio da família, né? A família tem que apoiar, né? E saber quando está perto, mas também quando deixa o menino também crescer sozinho, né? Que esse é que é o pulo do gato, né? Sim, porque uma das características também são meninos hoje em dia que têm uma superproteção, né? Antigamente, o menino tirava nota ruim, os pais brigavam com o filho, hoje eles brigam com a escola. É verdade. Então tem um excesso de protecionismo na história. E muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós pastores também entramos nesse protecionismo, né? A gente fica com medo de pregar uma palavra mais dura, fica com medo de, não, vamos pregar uma palavra mais macia, porque aí o adolescente vem, não. O conteúdo nós não negociamos, graças a Deus é bíblico, mas as estratégias têm que ser renovadas. E a família, né, tem que apoiar a igreja e a igreja apoiar a família. É uma via de mão dupla. Não adianta ficar jogando a bola um para o outro. Se a gente não chegar a essa parceria, que hoje, graças a Deus, tem sido muito buscada, não vai haver crescimento. Quero te agradecer demais, João. Foi muito bom esse papo. Que Deus abençoe o seu ministério. Né? Continue sendo frutífero como tem sido. Amém. Né? E eu quero agradecer também você, né, que assistiu esse papo gostoso com o pastor João Canuto sobre ministério com adolescentes. Quero convidar você também. Continue sempre ligado na Rede Super e assistindo nossos programas Mente Aberta, que vão ao ar todas as segundas, quartas e sextas, às 23h15. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo programa Mente Aberta. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.